Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Beth e Companhia. E já agradecendo a vocês pela participação, por estar acompanhando. Já peço para vocês darem um likezinho, comentarem alguma coisa, enviarem depois alguns comentários para ajudar a fazer esse programa cada vez melhor. E hoje, pessoal, como eu estou gravando para o Mês da Mulher, a pauta do podcast de hoje vai focar em um tema difícil, doloroso, mas muito importante, que é a violência contra a mulher. Apesar de tantas conquistas, nós ainda não temos defesa contra isso. Ou, de repente, temos e não sabemos. Em 2023, para vocês terem uma ideia, foram 83 feminicídios no Rio Grande do Sul, sendo que 75% deles foram dentro de casa. Para falar sobre esses dados e um pouquinho mais, eu estou na companhia da capitã Bibiana Menezes. Ela é capitã do 25º Batalhão de Polícia Militar, onde ela atua como chefe do Estado-Maior. E por que eu convidei a capitã Bibiana? Porque ela tem uma bandeira muito forte na fala sobre a violência, ela tem várias outras informações que ela vai passar para a gente, mas antes dela entrar nesse assunto tão doloroso, eu quero conhecer um pouquinho da Bibiana. Mas para isso, quero te agradecer que tu tenha aceitado esse convite para ter essa conversa conosco. Obrigada, Beth. É um prazer, né? Como nós comentávamos antes de entrar no ar, né? Sou uma principiante nessa modalidade. Agora eu ando fazendo rádio, né, na cidade. A gente nunca sabe aonde a nossa fala chega, né? Então, para contextualizar as pessoas, a gente fala de São Leopoldo, né? Rio Grande do Sul. Sim. Então, aqui eu faço alguns programas de rádio, participo de alguns programas de rádio, algo que eu também desconhecia, não era algo que fazia parte da minha rotina. Mas aos poucos foram me convidando, eu fui achando legal. Hoje até me ofereço para participar. E gosto, né? Boa. E gosto. Então, obrigada pelo convite. Um prazer, uma honra. Nossa, é minha. Mas, Bibiana, como você começou nessa tua trajetória na área militar, na área da segurança pública? Normalmente me perguntam se a minha família é de militares, né? Também, para quem nos conhece, né, Beth? Pra gente que já se conhece, normalmente eu estou fardada, né? Sim. Mas hoje resolvi que não, né? Oi, Brasil. Já estou orientada a olhar para vocês. Eu sou... E, na verdade, é muito bom, porque tem a humanização da imagem da pessoa, né? Porque as pessoas da farda existe um ser pessoa humano. Normal, né? Pessoa normal, come, dorme, sai, normal. Mas na minha família não existem militares, não existem policiais militares. Eu sou a primeira, né? O porquê que me chamou a atenção. Na verdade, eu fui criada em Santa Maria, num lugar muito próximo de um dos quartéis da brigada em Santa Maria, então eu sempre convivi com brigadianos. Certo. Né? Meu pai sempre teve amigos brigadianos, enfim, na cidade, e um determinado momento da vida resolvi que eu queria fazer a faculdade de Direito para tentar um concurso, né? Ainda não tinha muita ideia do que fazer. Mas são aquelas coisas divinas, né? No primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala de aula, eu tinha 2 colegas brigadianos, os 2 estavam fardados. Eram 2 capitães. Na época, capitães, né? O capitão Jefferson Rolim, já na reserva, já coronel na reserva, e o coronel Paulo Antônio ainda na ativa, né? Um abraço pros 2. E quando eu olhei, eu pensei, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. E aí eu fiz a faculdade, 5 anos de Direito, passaram-se 2 anos, fiz o concurso, esperei ser chamada, nesse meio tempo fiz um concurso em Santa Catarina também pra Polícia Militar, entrei na Polícia Militar lá como soldado, como praça. Aí a brigada, meses depois a brigada chamou e voltei pra cá, fiquei 2 anos na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Saí promovida, como a gente fala, saí promovida ao posto de capitão e aí fui lotada em São Leopoldo. E cá estou, já se vão 8 anos. 10 anos de 10 corporação. anos de corporação, 8 anos de São Leopoldo. Então fez uma história já aqui na cidade. Eu nunca procurei a temática, a violência doméstica dentro da corporação. Quando eu saí capitão, como eu digo, eu não tinha um pinto para dar água, né? Não tinha família, não tinha marido, não tinha filho, não tinha nada. Eu queria
trabalhar no pelotão de choque. Eu queria fazer o curso de choque e trabalhar com choque. Antigamente a gente chamava de CDC, que era Controle de Distúrbio Civil. Só que quando eu cheguei aqui em São Leopoldo, havia na cidade já uma movimentação de rede de enfrentamento à violência doméstica, à violência contra a mulher. E por eu ser mulher e por estar no cargo onde eu estava, as pessoas começaram a me chamar para falar sobre. E isso me invadiu de tal forma que hoje eu vou te dizer que 90% da minha atividade fora do quartel é trabalhando com violência doméstica. É falando com mulheres. E para tu falar, ter essa fala, tu tem estudado, tu tem te municiado, claro, nós temos os dados estatísticos, sim, mas há todo um conhecimento de entorno, sim, de atitudes, sim, de falas. Então, quando isso começou a se concretizar, vamos dizer assim, esses convites começaram a ficar mais recorrentes. Ao mesmo tempo, na brigada começaram os cursos de formação, de treinamento da tropa, para que a gente pudesse começar a trabalhar com violência doméstica. Por quê? Porque nós temos o surgimento da Patrulha Maria da Penha, que é uma coisa que depois a gente pode falar, né? Que foi lá em 2014, tudo muito junto com a minha entrada na brigada. Então isso estava nascendo na brigada enquanto comando geral da brigada e obviamente estava chegando nos batalhões. Isso estava se disseminando na época a Coronel Nadi, que foi quem vamos dizer assim, encabeçou, né? A gente diz que ela é a mãe desse grande filho chamada Patrulha Maria da Penha. A brigada começou a treinar pessoas para isso, junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, houve todo um alinhamento para treinar pessoas e começar a falar cada vez mais sobre essas temáticas. E aí, todos os cursos que foram disponibilizados pela brigada e pela Senasp, eu fiz eles justamente para me preparar para isso, porque a temática ela é pesada e a gente precisa de muita técnica para lidar com esse tema. Porque são vários ambientes, são vários públicos, né? Sim. E a gente sabe que a violência contra a mulher, não vou nem dizer doméstica, porque a violência ela acontece em vários ambientes, né? Sim. No ambiente corporativo, por exemplo, a violência contra a mulher ela é gigante. Muito, muito grande. Ela, por meio de várias falas, que eu trabalho há muitos anos desde menina, e só agora, ouvindo umas falas, eu me dou conta, nossa, eu vivi essa violência. Exatamente. Vivi muitas vezes e me achando a errada. Sim. E eu vou te dizer, Beth, que hoje um dos nossos grandes problemas, uma das maiores barreiras que a gente tem sobre isso é justamente fazer com que a mulher se entenda como vítima. Ela não se enxerga como vítima. Ela acha que aquilo que ela vive dentro de casa é algo normal. Ou tá de mimimi. Ou que todo relacionamento tem altos e baixos, tem ruins. Toda mulher que é vítima, ela não se enxerga vítima. E nós demoramos muito tempo, e às vezes não dá tempo, e é isso que a gente vai falar depois, dela se aperceber como vítima, até que ocorra o pior, né? Que é realmente o feminicídio, que é morrer em decorrência do gênero, né? Dentro de uma relação afetiva. Até essa própria... A palavra feminicídio é uma palavra recente, acho que nem tem no Aurélio, foi uma colocação hoje no nosso Código Penal, né? Porque antes era... Como é que é? Defesa da honra. Exato. Né? Bom, essas coisas, isso também a gente não vai entrar nesse tema, né? Mas o tema mulher na legislação sempre foi uma coisa bem delicada, né? Prova disso... Quando eu entrei no direito, há 10 anos atrás, a gente ainda ouvia e estudava esses absurdos, esses impropérios, né? Como poder usar, por exemplo, como atenuante, vamos dizer assim, as questões atinentes à honra no que se tratava, no que se dirigia a questões com mulher, violência contra a mulher, alguma coisa do tipo. Então, isso é inadmissível, né? Não se pode tratar assim. Embora a gente ainda saiba que existe isso em alguns países, né? Até agora, esses dias eu vi uma discussão sobre esse jogador de futebol na Espanha, né? E uma das coisas que estava se discutindo é se iam conseguir provar que ele estava embriagado. Isso, foi a defesa, foi a argumentação da defesa dele, forma porque de na Espanha
tu estar bêbado atenua o estupro. Então, pra te ver que isso é uma coisa que ainda existe. Né? E não é só no Brasil que a gente, não, né? Não. Aliás, no Brasil, graças a Deus, isso não acontece mais. Esse tipo de coisa não se prevê mais na legislação, a menos que essa embriaguez seja acidental, né? Ou seja, uma embriaguez que não foi provocada, que não foi, de forma alguma, não teve a participação da pessoa nessa embriaguez, né? Seja ela medicamentosa, alcoólica, enfim. Mas isso no Brasil não acontece mais. Então, teve esse número gigante, 83 mulheres aqui no Rio Grande do Sul. Essa é uma realidade no Brasil também? Ou aqui no estado é mais realidade. Forte? Não. É mais exacerbado isso? Não, até eu vou te dizer que poderia ser menor, mas aí é o que eu sempre digo, nós temos o incrível lado bom das coisas ruins. Por quê? Porque hoje nós temos uma rede de enfrentamento à violência doméstica, e vamos falar em nível estadual, muito boa. Né? O que eu quero dizer com isso? Que os órgãos estão alinhados, que as políticas públicas elas funcionam, que a legislação ela é deveras aplicada por toda a rede propriamente dita, Brigada Militar, Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público, os órgãos de apoio a essa rede. Então, nós temos sim ocorrências no Rio Grande do Sul. Não é um número baixo, até porque isso eu também sempre falo, né? Sempre que eu tiver já é um número muito alto. Nós não podemos admitir que uma mulher morra porque ela é mulher ou porque ela não quis fazer algo, enfim, por conta do seu gênero, né? Mas não, nós não destoamos do Brasil. Pelo contrário, nós temos políticas e temos um enfrentamento bem forte. Sim. Porém, contudo, isso é uma cultura. E a gente precisa mexer na cultura. E mexer na cultura não é fácil. Mas o Rio Grande do Sul não se destoa do resto do país. Nem para mais, nem para menos. E quando tu falas de cultura é impressionante porque a faixa etária desses assassinos não é de gente de uma outra geração. Não são de idosos matando suas esposas. São jovens, são homens de 20, 30, 40 anos. Exatamente. Isso é muito assustador. Exatamente. Porque a gente não evoluiu nisso. Até eu tinha escrito uma fala sobre isso. Que a gente tomou tantos lugares bons de poder, né, nós mulheres, assim, tem muito a melhorar, sim, mas estamos tão à frente, mas parece que culturalmente os homens não acompanharam, porque isso para mim é selvageria. Exato, né? E não acompanharam mesmo, com certeza. A evolução das mulheres frente aos cargos, às funções, toda a questão do empoderamento, a mulher realmente, o processo foi bem acelerado. Muito diferente do processo de aceitação do homem em frente a isso, né? Porque, que nem eu digo, eu não quero a tua opinião. Eu não quero saber se tu acha bonito, se tu acha feio, se tu gosta ou se não gosta. Eu quero só que tu respeite. Só que alguns homens, lamentavelmente, não conseguem. E aí acontece o que a gente vê. Certo. Essas barbáries. E a gente estava falando assim que o feminicídio, falaste numa fala um tempo atrás, comentaste que o feminicídio é o ponto final de uma situação, de situações que já vinham acontecendo há bastante tempo. Sim. Como, capitã, a gente pode perceber nós, assim, eu, por exemplo, se eu estou sofrendo alguma espécie de violência, ou a minha amiga, ou a minha parceira, como vocês já descobriram que se tem sinais? Sim, é fácil, é muito fácil. Todas as vezes que tu, por algum motivo, se sentir desconfortável em fazer alguma coisa, em falar alguma coisa dentro do teu relacionamento, por medo, não vamos nem colocar ainda no medo, né? Mas porque tu sabe que vai haver um desconforto entre o casal, que vocês vão brigar, vão discutir, já é violência, porque isso é violência psicológica. Né? Que isso era um termo, como assim, violência psicológica? E é a mais recorrente, né? Nós basicamente trabalhamos com 5 gêneros, vamos dizer assim, de violência, né? A psicológica, a física, que todo mundo conhece, ela é a mais vista, ela é a que grita, né? Ela é a mais visível. Exatamente, a sexual, a patrimonial e a moral, né? Então elas todas, cada uma delas tem as suas peculiaridades. Mas, em resumo, toda vez que tu estiver dentro do relacionamento e que tu se sentir desconfortável por colocar tua posição, tua postura, por tu fazer alguma coisa, por tu usar uma roupa, por tu se relacionar da forma A, B ou C com alguém, e que tu não tiver naturalidade para tratar isso com o teu parceiro, conversar isso dentro do relacionamento, a gente já tá falando de um nível de violência
contra a mulher. Um nível baixo, ok, mas se a gente não tratar esse nível, ele vai piorar. É que nem uma gripe. Ela começa com espirro, mas ela vai a uma internação. Por exemplo, um comentário sarcástico. Exato. Sempre que tu faz alguma coisa, vem uma depreciação daquilo que tu fez. Eu te diria que até isso já, pra mim, já é uma coisa já num nível já maior, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com essas mulheres, quando a gente vai conversar com essas mulheres, que a gente tem acesso a elas, todas elas reproduzem as mesmas histórias, contam as mesmas histórias. É como se o livro fosse o mesmo, né? O que esse agressor faz? Ele começa com pequenos comentários, com cerceamentos de vontades, de liberdades. Antigamente eu ia 2 vezes na semana na casa da minha mãe, eu já não posso mais, porque ele incomoda, porque ele reclama do horário, porque ele reclama que eu não tô em casa. Eu não consigo mais sair com as minhas amigas, porque tudo soa mal, tudo pega mal, porque o que os outros vão pensar, por que os outros vão dizer. É sempre assim. E ele vai cerceando essa mulher ao ponto que ela já não tem mais a quem recorrer. E ela perde o referencial. Ela não sabe mais se aquilo que ela tá vivendo dentro de casa é alguma coisa fora do normal ou não, porque ela não tem mais com quem conversar, né? Então é isso que vai acontecendo. Uma vez que o homem se sinta seguro com esse cenário que ele mesmo criou, ele começa a desmerecer essa mulher. Por quê? Porque ele começa a fazer ela acreditar que sem ele ela não é ninguém. Que sem ele, que não haverá outro homem, outra pessoa que vá gostar dela, que vá aceitar ela com aqueles defeitos que ela tem, ou que ele julga que ela tem. Sim. E isso é uma alienação, como se fosse uma alienação parental, assim, né? Que a gente fala muito na seara da família, questão de pais e filhos, enfim. E aí começa essa alienação a ponto de ela começar a acreditar que realmente ela não sabe fazer as coisas, ela realmente tá feia. Realmente, se ela não ficar com ele, com quem que ela vai ficar, né? Porque tu vê, o mundo é tão cruel para as mulheres solteiras, né? Porque essas são falas dos homens agressores. E ele nunca tocou nela, tá, Beth? Ele nunca deu um tapa nela. E ele vai fazer tudo isso ao ponto dela se sentir mal. Depois o que ele vai fazer? Vai levar para jantar, vai dar um presente, vai dizer, hoje tira a tua tarde, vai no salão. Pra tentar remediar. Meu Deus, olha só, ele tá... Isso, ele tá arrependido, né? Então isso quando a gente mostra sempre uma gravura quando a gente fala sobre isso, que tentem fazer um exercício, é um espiral em forma de pirâmide. Nós temos, é como se fosse, existe alguns fuês assim, né? Exatamente, é aquilo, é aquela mola que vai subindo e a gente observa que essa mola ela vai afunilando, ela vai ficando cada vez mais próximo. E esses pontos de aproximação são os pontos que a gente representa das brigas e do momento de fazer as pazes, né? Então, um relacionamento doentio, um relacionamento com violência doméstica, ele apresenta sempre isso. Pontos, momentos de muito amor, muito carinho e momentos de tensão. Só que no começo do relacionamento, essas brigas acontecem muito esporadicamente. E com o tempo, essas brigas elas vão se aproximando, elas vão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas, a ponto delas ficarem quase que diárias e começam as agressões físicas. Então, o nosso trabalho, a nossa vontade é que as mulheres não cheguem nesse ponto, que elas tenham capacidade de se autodiagnosticar. Olha só. Por quê? Porque isso é um processo solitário, Beth. E a grande maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas sabem isso de forma intrínseca, é inconsciente delas, mas elas estão desconfortáveis com aquilo. Só que elas estão tão confusas e perturbadas por aquele relacionamento que elas não conseguem conversar sobre isso com ninguém. E às vezes é numa fala assim como a nossa, às vezes é numa palestra, às vezes é num evento da escola, né? Ou às vezes até essas datas alusivas às mulheres, que a gente usa muito essas datas para reforçar esse tipo de coisa, que elas começam a se aperceber e se dar conta de que talvez elas possam sim estar no relacionamento abusivo. Sim. Até porque, como a gente falou antes, tem casos, existem a subnotificação de casos. Sim. Muitas mulheres não procuram ajuda, nem de segurança pública, nem essa ajuda psicológica, né? Eu sei que não é, de repente, não é tanto a tua área, mas assim, tu percebe esse tipo de violência de fala, vamos fazer assim, que tu falou da violência, da questão moral, né? Sim. Tu percebe isso, por exemplo, tu vai
de repente, dar palestras em empresas. Tu percebe isso em ambientes corporativos também? Muito, muito. A gente precisa primeiro entender o que é violência contra a mulher, né? E a quem a lei enquadra nessas situações. Então, volta e meia eu me pergunto assim, capitã, é possível haver violência doméstica, né? Porque o doméstico, o termo a gente remete à casa, né? Mas o doméstico deve ser remetido à convivência. Olha a uma só, convivência habitual. Isso é doméstico, é convivência habitual. Então, se eu e tu convivemos de forma habitual neste ambiente de trabalho, nós podemos sim nos enquadrar numa situação de violência doméstica. E isso acontece dentro das empresas. Que nas empresas se chama de assédio moral. Sim, o assédio moral, ele tá dentro dessa violência, né? A gente muda de nome, mas a essência, ela é a mesma, né? Mas eu posso ter uma violência doméstica, inclusive, contra meu vizinho. Que tá na outra casa. Olha só. Entende? Mas a depender do tipo de relacionamento que eu tenho com esta pessoa, nós podemos sim figurar nesse cenário de violência doméstica. Então, a violência doméstica a gente vê em todos os lugares, em todas as classes. Vamos terminar com essa fala de que assim, só é vítima de violência doméstica lá, a mulher pobre da periferia. Não é verdade. Muito antes, pelo contrário. Hoje, inclusive, a gente tem tido cada vez mais mulheres aí conhecidas no Brasil, enfim, internacionalmente, que vem trazendo isso à tona, né, para se discutir, se expondo, porque é uma exposição, isso é uma outra coisa que a gente cuida muito. E é uma exposição e ainda tem essa questão tem julgamento cultural, que a culpa é dela. Sim, claro. A culpa é sempre da mulher, Provavelmente, né? A gente vê casos, por exemplo, é irônico, casos de traição de casais famosos, sempre dão a culpa, foi o homem que traiu, mas é a mulher que... Ela fez por merecer, né? Né? Geni, né? Então, sim, isso acontece em todos os ambientes. Nós não... Hoje, meu Deus, qual é a diferença da mulher sem estrutura financeira, sem estrutura familiar, daquela que tem? É como ela vai sair dessa violência. Porque a mulher da periferia, muitas vezes, ela só tem o Estado para recorrer. Certo. Ela não tem outro caminho. Ela precisa chamar a polícia para acabar com aquele momento, para que então sejam levados à delegacia, seja feito o registro de ocorrência, seja feito um pedido de medida protetiva. A mulher, às vezes com mais dinheiro, enfim, com mais cultura, com mais acesso, uma rede melhor de apoio, ela vai procurar uma terapia. Muitas vezes ela consegue se separar sem que chegue nesse ponto. Às vezes chega nesse ponto, mas mesmo assim ela consegue quebrar essa barreira, né? E uma outra coisa que assola muito as mulheres daí da classe média, média alta e classe alta é a questão da violência patrimonial. Olha só. Né? E nós temos casos na nossa cidade de mulheres de casais que construíram, que constituíram um patrimônio significativo, bom, né? Mas vamos dizer que ela, sei lá, é professora e ele empresário. Viveram 40 anos juntos e agora na separação ele não quer dividir os bens, porque como que ela conseguiria ter aqueles bens, aquele patrimônio sendo professora? Não, então quem trabalhou foi ele. Então o dinheiro é dele. Tá, mas e esses 40 anos, vocês fizeram o quê? Ela fez o quê nesse cenário? Só comeu e dormiu. Isso. E os filhos? Quem criou? Sim. E a casa quem cuidou? E o amparo? Quem deu? Né? Então, as mulheres das classes mais altas, elas sofrem esse outro tipo. E é um tipo de violência doméstica difícil de desconstituir. Porque precisa prova. E a gente tá falando de patrimônio. Certo. Né? E não é fácil. Às vezes a violência psicológica... E aí tá tudo misturado, tá? Tá tudo misturado. Tem violência psicológica, muitas vezes tem violência sexual, que nem a gente fala muito assim. Quem já ouviu falar num termo chamado estupro matrimonial? Que nada mais é do que uma relação sexual forçada dentro do matrimônio. Porque então quer dizer, porque eu sou casada, né? Se eu não satisfizer a lasciva do meu marido, eu tenho a quem recorrer? Tem. Tu não é obrigada a isso. Isso é um consenso do casal, né? E os deveres. Exatamente, os deveres do matrimônio, né? Que coisa, meu Deus, demodê, mas tudo bem. Mas é o que motiva. Exato, exatamente. Então, existe sim violência sexual dentro de uma relação consolidada. Pode existir.
dificílima de provar também, complicada, pesada, né? É uma temática. Nossa. E outra, tu imagina a gente trazer isso para dentro de um processo, né? Extremamente constrangedor, existem, né? E acho que tem muito. Existe, Eu acho que muito. até o próprio caso que tu falaste dos famosos, essa questão hoje da apresentadora, a Ana Hickman, é um caso muito parecido com o que tu está falando. Então isso existe e tá no dia a dia. Sim. Tá na rua. E até porque culturalmente muitas mulheres são criadas assim, tu tem que servir ao teu marido. Isso, claro. Mesmo. E ele te diz, né? 2024. Olha só, porque se tu não quiser, outra vai querer, né? É isso aí. Isso é uma fala masculina, não sou eu quem tô dizendo, né? Não é da minha boca que eu ouvi isso. Mas existe. Vou procurar lá fora, claro, porque tu exatamente, não exatamente. Não encontra dentro de casa. Tu tá me dando motivo, né? Sim. Entendeu? Nossa, é muito doido isso. O fardo não é leve. Uhum. E hoje, que tu falaste que vocês têm um treinamento, como esse conhecimento todo que tu tá passando aqui, como vocês conseguem transmitir para a sociedade hoje? Porque muitas vezes você não consegue, às vezes não é só falar para a mulher, é falar para algum entorno que vai reverberar, né? Exatamente. Porque como ela tem vergonha, não vai tomar uma atitude, mas alguém que está observando, aquela coisa, briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Como que vocês da segurança pública lidam com essa comunicação? Então, desde o surgimento da legislação Maria da Penha, que ela é de 2006, e no nosso caso aqui gaúcho, com o surgimento da Patrulha Maria da Penha, né, que é uma coisa que já nasceu bem antes, mas assim, vamos dizer que tenha se consolidado ali por 2013, 2014, esse braço das polícias militares é um braço também de muita prevenção. Por quê? Qual é a função da Patrulha Maria da Penha? Que todo mundo ouve falar, que todo mundo vê, que tem viatura, que se tu passar aqui no centro da nossa cidade, tu vai ver ali no centro, né? Se tu passar nos bairros, tu vai ver, porque ela faz as visitas para as mulheres que têm medida protetiva. Mas muito mais que isso tem um cunho didático-pedagógico, tem um cunho preventivo. Então, nós trabalhamos sim com a prevenção. Como? Palestra nas escolas, em hospitais, porque também a gente aos poucos tem que ir alastrando isso, tu entende, Beth? Por exemplo, assim, hoje existe todo um alinhamento dentro de um hospital, dentro de uma UPA, de uma UBAN, quando uma mulher chega nesse local para ter um atendimento e se suspeita que ela possa estar sendo vítima de violência, ela pode até negar, mas é produzido um documento, né? Pelo médico, pelo profissional, exatamente, pelo profissional que está atendendo ela, que aquela mulher pode sim estar sendo vítima de violência, porque as lesões são incompatíveis com aquilo que ela verbaliza, a conversa dela, né? Muitas vezes o agressor leva ela até o hospital e fica esperando, né? Isso não é novela, comum, tá? Isso acontece, tá? De mulheres, inclusive, em semicárcere, vamos dizer assim, que só podem sair de casa acompanhadas do seu companheiro e saídas muito breves. Nós, esses dias mesmo, tivemos uma que conseguiu autorização, entre aspas, do marido para ir na escola, o marido acompanhou, e aí, assim, por sensibilidade da diretora da escola, quando viu a mulher, sentiu que tinha alguma coisa no ar e disse, não, vai entrar só a mãe, eu tô atendendo um por vez, por conta do Covid ainda, deu uma conversada e ele ficou. E de lá, ele saiu preso. Olha só. Né? Porque ela estava sendo vítima de violência há muitos meses e ela não conseguia contato com o mundo externo. Então isso existe, isso não é romancizar nada, isso existe. E nós temos isso. Então, nós vamos trabalhando com a comunidade escolar, com a comunidade civil em geral, palestras nas empresas, né? Esse é um mês onde a gente fala muito sobre isso, né? Porque... Tu vê, essa diretora, essa pessoa, para ela ter lido aqueles sinais, ela deve ter lido sobre comportamento. Olha, eu te diria que professor já nasce com esse botão ligado, né? Porque é deles, né? Da natureza da atividade, né? Mas fazer essa relação... Essa percepção, exatamente. Né? Porque ela pode ter a percepção junto aos alunos e tudo mais, mas... Né, ela... na verdade, é uma escola que a gente trabalha muito juntos, já com o ProERD e com as questões atinentes. Então, assim, não era, vamos dizer assim, uma direção crua, né? Sim. E a mulher, né? E tem a sensibilidade de perceber que alguma coisa tem ali, um olhar mais para baixo, uma coisa mais subjugada, né? Então, mas é assim que as coisas se apresentam. São sinais, São sinais. E nas falas de vocês para esses públicos, vocês
evidenciam esses detalhes, assim. Exatamente. Por exemplo, assim, quando a gente vai falar com um adolescente, né? Volta e meia eu dou palestra para os adolescentes, as meninas, né? Que nem eu falo assim, como é que eu posso perceber se um relacionamento de uma menina de 14 anos, porque é isso, né? Não podemos tapar o sol com a peneira, já tá abusivo. Bom, nós temos agora, semana passada ou retrasada, um menino de 15 matou a menina de 13, né? Sim. Um mata-leão, né? Com um golpe. Como é que eu sei que esse relacionamento já tá passando do limite? Porque essa coisa que o agressor faz de querer regular o comportamento da mulher, da menina, pelo que ela veste, com quem ela fala, isso tudo já é sinais, indícios de relacionamento abusivo. Ah, mas é porque ele tem ciúmes de mim porque ele me ama. Minha querida, procura lá no dicionário, vou falar pra ti, minha querida. Procura lá no dicionário, vê se tu acha lá no dicionário amor como sinônimo de ciúmes. Não vai achar. Isso é uma mentira que te contaram. Não é verdade. Isso é posse. Isso é posse. E posse não cabe em relacionamento. É uma coisa muito simples. Então, é desde o início dos relacionamentos. Quando a menina aprende a se relacionar com o menino e o menino aprende a se relacionar com a menina, primeira coisa, e eu não tô fazendo aqui discurso vamos falar de relacionamentos interpessoais, tá? Meninos com meninas, da forma que seja. Da questão de gênero, não. Eu quero dizer que, até porque relacionamentos homoafetivos acontecem as mesmas coisas. Sim. Por um motivo muito simples. Todos são seres humanos. E o ser humano, ele traz consigo uma bagagem. E quando que a gente percebe que esses jovens, esses adolescentes, futuros adultos, já vêm contaminados? A gente olha para o relacionamento dos pais. E a gente vê que ali foi plantada uma sementinha ruim. E a gente precisa desconstituir essa ideia de relacionamento. E muitas vezes as meninas são permissivas porque elas vêm de um relacionamento de pai e mãe, onde a mãe é permissiva ao extremo, a ponto de ser vítima de violência doméstica. Então isso passa, sim, de geração para geração. E se a gente não quebrar isso, as nossas filhas vão ter o mesmo comportamento. Porque a psicologia explica que a gente tem a tendência de repetir o que os pais fizeram, ou falam, sentem. Resumindo, nós somos macacos, né? Nós fazemos o que o outro faz, a gente copia. E como que tu vai saber que aquilo não é saudável se tu nunca teve em outro ambiente? Até porque aquela mãe daquela menina, ela não tem nem ideia, muitas vezes, de que aquilo ali é um relacionamento abusivo. Exatamente. Na época dela não se conversava, a menina não conversava com ela. Mesmo. Né? A gente tem aquelas questões assim das meninas que se relacionaram e saíram de casa muito cedo para não viver mais aquilo que era a doença do relacionamento do pai e da mãe. Só que elas saem de dentro de casa doentes, porque elas não sabem que aquilo é uma doença, e elas vão para dentro do relacionamento onde elas vão repetir, né? E a gente sempre fala também, né, Beth? A gente precisa tratar os dois lados. O homem, agressor, e a mulher vítima. Porque existe uma coisa que chama grupo reflexivo de gênero, que acontece junto ao judiciário como pena alternativa quando se trata de violência doméstica. E esses grupos reflexivos de gênero, o que é? Nada mais é do que uma dinâmica em grupo entre os homens, para que eles falem sobre as coisas, sobre esses temas, né? Claro, para a vítima, por mais constrangedor que seja, quando ela sabe que ela tá num grupo de vítimas, ela se sente acolhida, né? Sim. E os homens, eles não se identificam como agressores. Eles não se veem, eles acham que aquilo que eles fizeram não é violência. Isso é ser homem. Isso. Eles estão sendo homens. Porque eles aprenderam assim. Eles aprenderam a ser assim. Deles. Alguém ensinou eles a ser assim. A sociedade ensinou eles a ser assim e eles estão reproduzindo. E eles não tiveram também nenhum mentor, um guru que mostrasse o caminho diferente. E aí eles acham que podem fazer. Então eu preciso tratar os dois lados. E é por isso que são tantos homens jovens cometem o feminicídio, cometem violência. Exatamente. Hoje a faixa etária aí dos agressores é de 25 a 40, que é mais ou menos a mesma faixa etária de toda a população carcerária do país, entendeu? Não difere muito. Né? E qual é? E por que isso acontece nessa faixa etária quando realmente o homem está querendo se muitos fatores. Desde fatores biológicos, né? Masculino. Aí vamos falar aí da boa e má,
vilã chamada testosterona, né? Que todos sim. temos, mas em excesso pode transformar os homens em homens mais agressivos, e aí tem toda a questão cultural que vem Sim. junto, né? Mas é uma série de coisas, né? Normalmente os homens mais novos têm muita insegurança, porque o relacionamento abusivo, ele tá muito permeado de inseguranças dos dois lados. Nenhum dos dois sabe lidar com as suas inseguranças, né? Sim. Nós, mulheres mais maduras, tá tudo bem com aquela gordurinha a mais, tá tudo bem com aquela outra mulher bonita perto. A gente, né? Agora, pra uma mulher nova que tá começando um relacionamento, pra um homem que tá começando... Que precisa se autoafirmar, né? Aquilo bate diferente. Aí tu junta isso com uma cultura já de violência, né? Com daqui a pouco um ambiente ruim, no sentido de que o grupo de amigos incentiva aquele tipo de situação... Você vai o boi com a corda. Sim. E hoje tu tem sido procurada, obrigada por falar essas falas, em quais situações, em quais eventos, assim, escolas? Amiga, até na padaria da esquina. É assim, porque... Justamente por isso, porque eu acho que a nossa primeira grande vitória foi fazer a sociedade entender que isso não tem lugar. Então, todos os lugares... tem violência doméstica, tem violência contra a mulher, né? Porque, na verdade, violência doméstica é um pedacinho de violência contra a mulher. Violências sexuais também são violências contra a mulher, mas violência doméstica é um pedaço desse grande grupo chamado violência contra a mulher. Então, assim, escola, como eu te disse, escola, empresa, hospitais, postos, tudo, né? que tu Onde puder imaginar. Todos os lugares que tu puder imaginar para ter uma conversa. Eventos que tratam sobre mulheres, né? Eventos que hoje em dia tem tido muito pedido, assim, para fazer uma fala quando tá tendo treinamento de gestores de empresas, né? Para que os gestores possam identificar isso nos seus colaboradores. Ou em si mesmos, porque às vezes são nas lideranças, da minha experiência, são nas lideranças que acontecem os maiores, as maiores violências domésticas, então, assim. Todo lugar é lugar. Pra falar de violência, todo lugar é lugar. Não existe um lugar melhor ou um lugar pior. Mas eu, Bibiana mesmo, tinha uma coisa comigo assim, como falar de violência doméstica com um adolescente. Até que há 3 ou 4 anos atrás eu fui convidada pela Prefeitura de Nova Petrópolis para fazer uma fala com pré-adolescentes. E eu pensei, meu Deus, né? O que eu vou falar sobre isso? Uma gurizada de 12, 13 anos. Exatamente. E eu tenho muito isso, assim, né? Sempre que eu vou fazer uma fala, assim, eu sempre faço as minhas rezas, tenho as minhas crenças, né? E sempre peço, assim, que me mostre o caminho, a melhor forma e que eu perceba em alguma coisa, em algum lugar, assim, a deixa. O fio condutor. Da tua fala. Pra minha grata surpresa, quando começaram a entrar, eram 150 alunos de uma escola colocados no auditório. Eles começaram a entrar e eu vi vários casais de mão dada. E eu digo, bom, se eles assumiram a responsabilidade, né, e a parte boa de um relacionamento aos 13 anos, tem que ter maturidade para conversar sobre isso, e é sobre isso que a gente vai conversar. E foi muito bom, e de lá pra cá eu tenho feito muito disso, conversado com essa gurizada. Porque tu é ali que começa a acontecer porque tá começando, né, eles estão começando nessa idade. Então, se eles começaram nessa idade, se eles se propuseram, né, eu brinco com eles, a beijar na boca aos 13 anos, vamos falar sobre isso aos 13 anos. E eles até entendem, devem fazer mentalmente em casa, como é que é em casa, como é que é com o irmão mais velho, irmã mais velha. Não, e eles mesmos, né? Aquela coisa dos ciúmes, né? Aí termina as palestras, o prof, né? Porque eles acham que eu sou prof, né? Tu não vai fardada. Vou fardada. Mas eu acho que eles entendem aquilo como uma aula, né? E aí eles veem, porque é assim, eu já namorei com fulano, com ciclano, a gente já brigou, a gente já se bateu, a gente já se agrediu, né? Então é complicado. Nossa, assim, são crianças ainda. Criança. Pelo amor de Deus. Mas é que começa cada vez mais cedo, né? Eu acho que devíamos dar uma segurada, né? Acho muito precoce. Muito cedo, é verdade. Mas, relacionamentos são complexos. Demais, muito complexos. Demais. Né? E ainda mais relacionamento afetivo. Que a gente não se entende. Como é que a gente quer ir conviver com alguém que nem a gente se entende? Sim. Né? E isso vem ao encontro de um dado que tu falaste num evento um tempinho atrás, sobre o número gigante de mulheres com medidas protetivas aqui na nossa região. Muito. Né? Como é que isso funciona, Capitã? Como é que
como é que é, o que é Como é que chega na medida protetiva? Isso, Então, e a ação, com a atuação efetiva da patrulha. Então, assim, todo mundo me pergunta assim, tá, Capita, e agora, o que eu faço? Eu sou vítima de violência doméstica, eu me entendi, eu tô me enxergando nessa sua fala, e agora o que eu faço? Bom, temos duas opções. A primeira delas, tu acorda no belo dia disposta que tu não vai mais aguentar isso. Independentemente de ter havido briga, discussão, tu acordou naquele dia pra ir trabalhar e tu decidiu que tu não quer mais ficar nesse relacionamento. Primeira coisa que tu vai fazer é conversar com o teu companheiro de, olha, acabou, não quero mais. Quando que a coisa começa a ficar ruim? Quando ele não aceita. Porque a grande maioria disso que a gente tá conversando, feminicídio, agressões num nível bem exagerado, são companheiros que não aceitam o término do relacionamento. Por quê? Por posse, por ciúmes. Porque eles não entenderam que eles não são donos daquilo ali. Por isso que ciúmes não é amor. Não é amor, não é cuidado, não é sinônimo de nada. É sinônimo de posse, né? Essa mulher, ela tem primeira coisa, a possibilidade dela ir até uma delegacia. Se na cidade dela tiver DEAN, que é a Delegacia em Atendimento Especializado às Mulheres, vá nesta DEAN, aonde tu vai fazer um registro de ocorrência. A partir desse registro de ocorrência, lá tu vai contar tudo o que acontece, o que não acontece. E lá a pessoa que está te atendendo, o policial civil, porque isso é uma delegacia de polícia, o policial civil vai te perguntar, tu quer uma medida protetiva? O que é a medida protetiva? A medida protetiva nada mais é do que um instrumento jurídico que proíbe as partes, e aí é a primeira coisa importante, as partes de se comunicarem. Não é a vítima, só o homem, exatamente. A vítima pode. tem a obrigação de não procurar o agressor e o agressor a mesma coisa contra a vítima. Então é um instrumento jurídico que se usa para forçar o agressor a aceitar que o relacionamento acabou. O que acontece? Esse documento é produzido na delegacia. Existe uma ritualística processual, mas vamos falar aqui de São Leopoldo, como é que funciona aqui em São Leopoldo. Normalmente, todos os pedidos de medida protetiva, eles saem da delegacia no mesmo dia. Então, se hoje eu fui na delegacia, hoje esse meu pedido vai ir para o judiciário, vai cair lá na mão da juíza. A juíza vai olhar, a promotora vai olhar, elas vão avaliar, porque hoje nós são mulheres, né? A doutora Rebeca e a doutora Marcela, um beijo para elas. E parabéns e muito obrigada pelo trabalho impecável. Vão analisar aquela situação. No mesmo dia. Tudo no mesmo dia. E já vão decidir, de pronto, se vão deferir ou não aquela medida protetiva. O que é deferir? É dizer, não, essa mulher precisa dessa medida protetiva agora. Porque ela é uma medida protetiva de urgência. A gente chama de MPU. É de urgência. Então, se de urgência, é para ontem, né? Para ontem. Uma vez que foi deferida essa medida protetiva, esse mesmo documento, ele vai para um e-mail da Brigada Militar. Que, muito provavelmente, vai ser visto naquele mesmo dia ainda. Porque existe uma pessoa lá atrás no computador que fica esperando essas medidas protetivas chegarem. Ai, capitão, mas essa pessoa não tem mais nada para fazer. Mas aqui em São Leopoldo é bastante, tá? Nós temos uma média de 300 medidas protetivas por mês. Isso são 10 por dia. Muito, meu Deus, 10 por dia. Isso, 10 por dia. E a gente não tá falando de todas. A gente tá falando daquelas que conseguiram quebrar o ciclo da violência. Tá? Então existe sim uma pessoa que fica lá atrás do computador esperando. Essa pessoa tá salvando uma vida. Exatamente, verdade, que essa né? medida protetiva chegue para que eu consiga fazer com que ela chegue efetivamente na patrulha Maria da Penha. E aí nasce o serviço da patrulha, porque o serviço da patrulha, daquela viatura que vocês veem na rua escrito Patrulha Maria da Penha atrás, aquela viatura, a função principal dela, quase que exclusiva, é fiscalizar o cumprimento dessa medida. O que eu quero dizer com isso? Ir lá na casa da mulher, bater lá na porta da mulher e perguntar pra ela se ela tá bem, se tá tudo bem, se o agressor tá procurando, se ele tá importunando, se ele não tá. Isso é o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Por isso que nós conhecemos tão bem a violência doméstica. Não é de balcão. A gente vai dentro da casa da mulher. A gente entra dentro da casa da mulher, às vezes tem um sofá e uma mesa porque o resto ele quebrou tudo. Meu Deus. Quando não foi nela. Quando não foi nos filhos. Quebrou tudo, botou fogo na casa, matou o cachorro. Tudo pra agredir ela, né? Então, por isso que a gente consegue tão bem falar sobre violência doméstica, porque a gente vivencia isso. A gente enxerga isso. Até perceber coisas que nem estão ali no treinamento, porque tem tantas subjetividades ali que... Porque relacionamentos, né? O ser humano é muito complicado. É por isso que a gente fala com tanta propriedade sobre violência.
Porque a gente entra dentro da casa dessa mulher que estava sofrendo violência há 3, 4, 5, 10 anos. E a gente foi dentro da casa dela e a gente viu que realmente o que ela tá falando não era um exagero. Porque ela não tem mais nada dentro da casa. Ele quebrou tudo. Ele destruiu tudo. Então, Nossa, esse é o nosso trabalho. E para finalizar, já estamos... Nossa, foi uma conversa maravilhosa. A gente já vai voltar, tá? Um outro podcast. Com certeza. Mas assim, para encerrar, capitã, o que tu pode dizer para nós mulheres em relação a isso? Que aprendizado, que conselho? Porque a gente sabe que tem coisas que não tem. Se o cara, mesmo com a Maria da Penha, se ele decidir fazer alguma coisa, como a gente até... Mas esse cara tem que ter pulseira, tem que ter um rastreador, tem que ter não sei o quê. Se ele quer, infelizmente, não vai evitar. Mas assim, o que nós hoje, 2024, com esses números horríveis aqui... Mas também muita evolução. Muita evolução. Porque hoje a gente vê até os próprios profissionais de segurança pública, ao longo dos anos, mudaram muito seu comportamento também. Sim. Né? Que bom, como tu diz, obrigado, porque houve... muita melhora. Houve uma mudança, assim, eu venho do interior, a gente acompanhava vários casos que o policial mandava a mulher sangrando para casa, cuidar da família, do marido. Parar, né, de frescura. Isso, né? Isso mesmo. Parar de frescura. Mas assim, houve, que bom, estamos em evolução, estamos no gerúndio, né? Mas o que você poderia alertar a gente, assim, ou as pessoas, nem as mulheres, as pessoas, né? Sim. De uma maneira geral. O que eu digo, né, Beth, isso aqui não é terra arrasada, tá? Não é assim, não tem mais o que fazer, não tem muito o que fazer. O segredo do sucesso: não deixa chegar nesse ponto. Não deixa chegar nesse ponto. Não acha que ele vai mudar, porque ele não vai mudar. Presta atenção, ele não vai mudar. E não é nem por ti, não é porque ele não te ama, é porque ele não vai mudar. Se não mudar por ele não é por ti que ele vai mudar. Então não deixa chegar nesse ponto. Né? Que ponto é esse? É aquele ponto que faltou respeito. É na primeira discussão, Beth. Mas tu tá exagerando, só porque a gente discutiu, a gente vai se separar. Não é só. Isso não é só, isso não é pouco. Eu tenho que partir do princípio que se eu e o meu companheiro, a minha companheira, nós chegamos nesse nível de estresse, de discutir, de bater boca, não tem por que continuar junto. Né? Cada um sabe quantas chances pode dar. Né? Mas aí, pra gente fechar, e volto a dizer, não é terra arrasada, mas pra ver que a gente ainda não aprendeu essa lição, a gente tem aí os feminicídios e a gente tem um percentual muito difícil de trabalhar. Mais de 70%, na verdade é 86%, se eu não estou enganada, das mulheres que morrem numa condição de feminicídio, porque pode haver homicídio contra a mulher, né? Mas na situação de feminicídio, que é em decorrência do gênero, e na avassaladora maioria é dentro de casa por violência doméstica, essas mulheres não tinham nenhuma ocorrência contra esse agressor. Ou contra esse ou contra outros, porque ela era contumaz. Porque daí quando tu vai conversar com a família, ela diz, não, ela tinha um outro marido também fazia a mesma coisa, não sei o quê, só que esse passou do limite e acabou matando ela. Então, assim, por que a mulher tá morrendo calada? Aonde nós estamos errando? Onde tá faltando? O que tá faltando? Por isso que trabalhar com índice de criminalidade de feminicídio é tão difícil. Sim. Nós vamos combater o feminicídio. Olha, meu querido, o cara que levantar essa bandeira... Existem até, falando sobre isso, houve um episódio há pouco tempo de um feminicídio da moça que saiu de casa, separada, foi morar sozinha, se preparou toda, o homem foi lá e matou ela, né? Nesse caso, sim, provavelmente ela saiu porque já tinha violências. Com certeza absoluta. Já estava acontecendo alguma coisa, não procurou, porque não teve o alerta. Era uma mulher bonita, não forte. Não queria se expor, né? Porque ela já estava fazendo todo o movimento. Isso. E ele não aceitou. Exatamente. E daí nem foi dentro de casa, ele... Né? É por isso que é tão complicado e por isso que é tão importante. Então não deixa chegar nesse ponto. Né? Não deixa chegar nesse ponto. Isso não é saudável e isso não tem volta, tu entende? Ou tu acaba aquele relacionamento e te trata porque ficam sequelas.
Nós precisamos nos entender, nós precisamos entender que a culpa não era nossa, que não tinha nada a ver com a gente, que esse homem não soube lidar com aquilo ali. Porque senão tu vai entrar num outro relacionamento, porque tu vai estar carente, tu vai estar frustrada, né? E normalmente o perfil do homem agressor é o mais conquistador. É aquele que te manda flores no trabalho, é aquele que te espera na saída do trabalho. Mais envolvente, charmoso. É o mais envolvente. Meu Deus, assim, ó, conheci o homem da minha vida. Cuidado, amiga. Cuidado. Ai, Capitão, olha, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento. É um assunto doloroso, né? Mas Mas a gente salva, a informação salva. A informação salva, com certeza. Exatamente. Isso mesmo. E o boletim de ocorrência também. Também. A gente pode ajudar, isso é uma coisa super importante. A mulher que tá nessa situação, que ela não sabe se ela vai, o que ela vai fazer, presta atenção. Tem ajuda. A gente tá aqui e é pra te ajudar. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Então tem ajuda, não vive nesse relacionamento, não fica nisso, porque tem solução. Não pensa que... Porque ele te diz, né, Beth? Ninguém vai te ajudar. Tu acha que tu vai fazer um boletim de ocorrência, alguém vai vir aqui em casa? Ninguém vai entrar aqui em casa. Eu entro. E se for preciso, eu te tiro. De dentro da tua casa. Até porque ela agora não é mais tua. Agora tem uma medida protetiva e esta casa vai ficar com a vítima. Ah, mas a casa não é só dela. Bom, isso é outra discussão, numa outra seara, numa outra vara da justiça. Mas fisicamente, nesse momento, aqui tu não vai mais ficar. E se tu não sair, nós vamos te tirar. É simples. Nossa, muito, muito obrigada de coração. Muito obrigada, eu que agradeço. Pessoal, estamos encerrando mais uma edição do podcast Beth Companhia, e para variar, em super boa companhia. Agradeço muito que vocês tenham nos acompanhado até aqui. Peço que continuem acompanhando, mandando mensagens, comentários, sugestões, para que eu, a Beth, possa sempre estar em maravilhosas companhias. Até o próximo!